Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta videoaula a gente vai resolver alguns exemplos. Aqui a gente vai resolver alguns exemplos que envolvem a regra da cadeia. Então, só para relembrar que a regra da cadeia é uma regra aplicada para derivadas de funções compostas. Então, quando você tem uma função f de x, que ela é a composição, por exemplo, u de v de x. Então aqui você tem uma função de dentro, que é a v, e a função de fora, que é a função u. Então a derivada f' de x vai ser a derivada de u na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Então essa aqui é a regra da cadeia. A gente vai agora aplicar nestes exemplos aqui. Bom, a letra A. Letra A eu vou resolver bem passo a passo, assim como a letra B também eu vou fazer bem passo a passo, que é para você entender bem o que a regra da cadeia faz. Então, na letra A você tem a função f de x igual a seno de 4x. Qual seria aqui a função u, a função de fora? Então, a função u de x é igual a seno de x. A função u é o seno. E a função v? Então, a função v de x, ela faz o quê? 4 vezes x. Quando você faz a composta, u de v de x vai ser seno, aí no lugar aqui do x você vai jogar a função v. Então, seno de 4x. Certo? Quais seriam essas derivadas aqui? A função u de x, ela tem derivada u' de x igual a derivada do seno é cosseno de x. Qual que é a derivada de v? Então, v' de x é a derivada de 4x, que é 4. Então, vamos aplicar a regra da cadeia. Então, a regra da cadeia, ela nos diz o seguinte, que a f' de x vai ser igual a u' na função v de x vezes a v' de x. Como é que vai ficar isso? A u' é essa aqui, ó. U' é cosseno de x, né? Só que quem que você vai jogar dentro da u'? É a função v de x. Então isso vai ficar cosseno, só que aí no lugar de x você vai jogar a v. A v é 4x vezes a v' de x. A v' de x é o quê? Aqui ela, ó, 4. Certo? Então, a f' de x vai ficar igual a 4 cosseno de 4x. Aplicamos a regra da cadeia aqui bem passo a passo para você ver o que a regra da cadeia faz. Vamos fazer a letra B também, bem passo a passo. Você tem f de x igual a 1 menos x ao quadrado elevado à 10ª potência. Então, no caso aqui, você tem a função de fora, que é a função u. O que ela faz? Ela eleva a 10ª. Então, ela faz x elevado a 10ª. E a função de dentro, que é o que está entre parênteses, que é a função v, o que ela faz? Ela faz 1 menos x ao quadrado. Certo? Então, agora como que você vai resolver isso, né? E a composição, que é a u de v de x, vai ser
no lugar de x, você vai pôr AV. Então, vai ficar 1 menos x ao quadrado elevado à décima. A derivada u' de x, u de x é x à décima. Aqui a derivada u' de x é 10x elevado à nona, pela regra da potência. E a derivada, né, v' de x, vai ser a derivada de v, derivada de 1 é 0, e derivada de menos x ao quadrado é menos 2x. Aplicando aqui a regra da cadeia, então f' de x vai ficar igual aqui. A regra é essa aqui, ó. É u' em v de x vezes v' de x. Então, isso vai ficar igual. U' é 10x à nona, mas é u' na v. Então, no lugar do x, você vai pôr a v, que é essa aqui, é 1 menos x ao quadrado. Então, é 1 menos x ao quadrado elevado à nona potência, vezes v' de x, ou seja, vezes menos 2x. Então, a f' de x vai ser igual a menos 2x vezes 10, menos 20x, vezes 1 menos x ao quadrado elevado à nona potência. Bom, vamos fazer agora a letra C. Vamos tentar ser um pouco mais práticos aqui na letra C. A função ela é essa aqui, ó, f de x igual exponencial da raiz quadrada de x. Vamos aplicar aqui a regra da cadeia. Então, a regra da cadeia significa que a derivada f' de x vai ficar igual aqui. Qual que é a função? Você tem que saber identificar qual que é a função interna e qual que é a função externa. A função interna, que é a v, ela é raiz de x, certo? E a função de fora, ela é a exponencial de x. Então, como que você vai fazer? Você vai fazer a derivada da de fora. A derivada de e é a própria e de x. Então, vai ser e de x, mas no lugar de x, você vai aplicar a função de dentro, raiz de x, vezes a derivada da função de dentro, que é raiz de x'. Fiz de uma forma mais rápida, mais prática, né? Mas você também pode fazer seguindo esse passo a passo que eu fiz nas letras A e B. Bom, então essa derivada aqui vai ficar igual aqui, exponencial da raiz quadrada de x, vezes qual que é a derivada da raiz de x? É 1 sobre 2 raiz de x. Então, a f' de x vai ficar igual a exponencial da raiz de x sobre 2 raiz de x. Vejamos agora a letra D. Então, a letra D, nós temos o seguinte. Nós temos f de x igual a exponencial da raiz quadrada de 2x menos 1. Vamos identificar as funções. A função de dentro é raiz quadrada de 2x menos 1, que também é composta. E a função de fora é exponencial de x. Então, na hora que a gente for derivar, vamos escrever assim. Então, f' de x vai ser a derivada da de fora na de dentro. Derivada da de fora, derivada de e de x, derivada da função exponencial é a própria exponencial. Só que no lugar de e de x eu vou jogar a função de dentro, que é raiz 2x menos 1, vezes a derivada da função de dentro,
que é essa aqui, raiz de 2x menos 1, linha. O que você tem aqui? Aqui, a função, essa função aqui, ó, também é uma função composta. Qual que é a função de dentro? A função de dentro dela é 2x menos 1. E qual é a função de fora? É raiz de x. Então, como que você vai resolver? Você vai aplicar novamente a regra da cadeia. Então, isso aqui vai ficar igual a exponencial da raiz de 2x menos 1 vezes. Aplica a regra da cadeia na função raiz. Raiz de 2x menos 1. A derivada da raiz é 1 sobre 2 raiz de x. Né? A derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Mas você vai aplicar a derivada da função raiz na função de dentro. Então, em vez de ser x aqui, vai ser 2x menos 1. Vezes, agora qual que é a função de dentro aqui? A função de dentro é 2x menos 1. Derivada da função de dentro. Então, a f' de x vai ficar igual a exponencial da raiz quadrada de 2x menos 1 vezes 1 sobre 2 raiz quadrada de 2x menos 1 vezes, qual que é essa derivada de 2x menos 1? Derivada de 2x é 2 e de 1 é 0, vezes 2. Então, aqui você pode aplicar o cancelamento aqui. Então, isso implica que a f' de x vai ser igual a exponencial da raiz quadrada de 2x menos 1 dividido pela raiz quadrada de 2x menos 1. Então, tá aí, essa aqui é a resposta. Então, essa letra D, por que eu fiz de uma forma mais prática na letra C? Já para você se familiarizar, porque você pode ter que usar a regra da cadeia mais de uma vez na mesma derivada. Então, fica mais prático você fazer assim de forma mais direta. Bom, pessoal, seguindo agora, vamos fazer a letra E. Na letra E, você vai fazer o seguinte. Letra E. Então, a função é f de x igual a ln de x ao cubo sobre 3. Qual é a função de dentro? A função de dentro é x ao cubo sobre 3. Qual é a função de fora? É o ln. Então, a f' de x vai ser igual a derivada da de fora na de dentro. A derivada do ln de x é 1 sobre x. Só que em vez de colocar 1 sobre x, eu vou colocar aqui embaixo, no lugar da variável x, eu vou colocar a função de dentro. X ao cubo sobre 3. Certo? Vezes a derivada da função de dentro, ou seja, x ao cubo sobre 3, linha. Isso vai dar o quê? Inverte, né? Essa fração vai ficar 3 sobre x ao cubo vezes. Essa derivada aqui vai ficar 3x ao quadrado sobre 3. Aí você pode fazer o cancelamento aqui. Esse x ao quadrado aqui tem o x ao cubo. Então, a resposta para isso vai dar 3 sobre x. Então, a f' de x vai dar 3 sobre x. Vamos fazer o seguinte, essa aqui eu fiz do jeito mais prático. Vamos resolver ela usando o passo a passo também. Só para você entender, para ficar bem claro aqui, né, o que a gente
O que a gente fez aqui? Sua função, vou resolvê-la novamente. Então, f de x é igual a ln x ao cubo sobre 3. A função de dentro é a u de x, a v, né? Função de dentro, que é a v de x, o que ela faz? Ela faz isso, x ao cubo sobre 3. A função de fora, que é a u de x, o que ela faz? Ela faz ln de x. Então, quando você faz essa composição de funções, u de v de x vai dar ln de x ao cubo sobre 3. E como que eu vou derivar isso? Então, a derivada ela é a derivada da de fora, u', na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Vamos escrever aqui do lado quais são essas derivadas. A u', u de x é ln de x, então a u' é 1 sobre x. E a v' de x vai ser igual, se a v de x é x ao cubo sobre 3, então quando você deriva isso aqui, vai ficar 3x ao quadrado sobre 3, que vai dar x elevado ao quadrado. Então, resolvendo aqui, né, fazendo bem passo a passo, então f' de x vai ficar igual a u'. U' é 1 sobre x. Só que você não vai, no lugar desse x, não é u' de v de x? Então, no lugar de x, você vai colocar a v, que é a função x ao cubo sobre 3. Então, u' de v de x. Então, u', que é 1 sobre x, aplicada na v de x. Então, vai ficar 1 sobre x ao cubo sobre 3. Vezes o quê? A v'. V' é x ao quadrado. Então, como que vai ficar isso aqui? 1 dividido pela fração, você inverte a fração. 3 sobre x ao quadrado, não, x ao cubo, né? Invertendo a fração aqui. Então, 3 sobre x ao cubo vezes x ao quadrado. Aí você pode fazer isso. Então, aplicar o cancelamento, né? Então, isso implica que f' de x vai dar 3 sobre x. Deu a mesma resposta, a gente só fez mais passo a passo. Só para você entender bem qual é a função de fora, qual é a função de dentro, para isso ficar bem claro para você. Bom, pessoal, para finalizar agora vamos resolver a letra F. Vou escrever ela aqui embaixo. Então, a letra F. Oi. A caneta aqui bugou aqui. Então, a letra F é o seguinte. Você tem g de x igual a 1 mais x ao quadrado elevado a 2/3. Então, essa aqui é a letra F. 1 mais x ao quadrado, é isso mesmo. Vamos fazer ela aqui do jeito prático. Vou fazer mais rapidamente aqui. Então, a g' de x vai ser igual. Identificando aqui as funções, a função de dentro é 1 mais x ao quadrado. E a função de fora eleva à potência 2/3. Então, vai ser a derivada da de fora, 2/3, vezes. Aí vai ser aplicada a função de dentro. Só que a função potência, né, na hora de fazer essa derivada, você subtrai 1. Certo? Então, eu estou derivando a função de fora, que é uma função potência,
com expoente 2/3. Então, eu apliquei a regra da potência, vezes a derivada da função de dentro. Então, ou seja, vezes 1 mais x ao quadrado, linha. Então, isso implica que a g' de x vai ficar 2/3 vezes 1 mais x ao quadrado, 2/3 menos 1 vai dar menos 1/3. Então, aqui é menos 1/3. Vezes 1 mais 2x, linha, é 2x. Essa derivada é 2x. Então, g' de x vai ficar igual a 2 sobre expoente negativo. Então, você inverte, ele fica positivo. 1 mais x ao quadrado elevado a 1/3 vezes 2x. Então, isso implica que a g' de x vai ser igual a 4x sobre 3 vezes elevar a 1/3 vai ser raiz cúbica de 1 mais x ao quadrado. Então, beleza. Essa aqui é a resposta, então, da nossa última derivada. Bom, então essa foi a nossa videoaula, mais uma videoaula sobre resolução de exercícios. Espero que você tenha gostado.